Hello! Dando início ao capítulo 5 do livro, a gente tem o tema Life Experiences. E esse capítulo vai abordar a ideia de experiências ou coisas que nós fizemos e vivenciamos. Uma pergunta muito importante nesse contexto que a gente utiliza bastante é Have you ever? Que tem um sentido aí de questionar uma experiência que você já teve. Como na música Have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Ou você já viu a chuva caindo em um dia ensolarado? Em português, podemos usar o have you ever no sentido então de você já. E daí colocar um verbo que vai trazer essa ação principal da questão. Essa pergunta tem uma estrutura bem simples, que começa com have you ever ou apenas have you, mais o verbo principal ou ação no particípio, que é quando o verbo é flexionado com ado ou ido na terminação. Como, por exemplo, jogar fica jogado, andar, andado, viver fica vivido. Para auxiliar na questão do inglês, vocês podem consultar a página 174 do livro, que tem uma lista de verbos irregulares. Em geral, na terceira coluna, vocês vão encontrar o passado particípio desses verbos, como, por exemplo, o verbo be, que aí no passado vai ser been. O be significa ser ou estar, e o been seria estado ou sido, no particípio. Um outro exemplo que aparece aí é o verbo break. O particípio dele qual é? Broken. Break é quebrar e o broken vai ser quebrado. Essa lista é bem prática para os verbos irregulares, tem vários aí, mas para os verbos regulares é bem mais simples. É só flexionar o verbo com ed, como a gente já faz no passado simples. Como o verbo que é play fica played, o verbo study fica studied e o verbo live fica lived, com ed no final, cada um deles. Da mesma forma que é flexionado no passado simples, é flexionado também no particípio. Voltando ao have you ever, vamos aqui a alguns exemplos. Have you ever been to Argentina? Cadê o verbo principal que tem nessa frase? Tem aí o been. Esse been está no particípio. É particípio de que verbo? Be. E nesse caso, então, seria o been seria sido ou estado. Você já esteve na Argentina? Lembrando que não dá para traduzir esse tipo de frase de forma literal, ou palavra por palavra. Você tem que entender a ideia que ela passa. Um outro exemplo seria Have you ever drunk watermelon juice? Nessa frase, qual vai ser o verbo principal? É o drunk, que está no modo particípio de que verbo? Do verbo drink, que é beber. Então, em todas elas, a gente tem essa estrutura de have you ever, ou apenas have you, mais um verbo principal no particípio, e daí o complemento da frase. E como nós podemos responder esse tipo de pergunta? Simplesmente tem o yes, I have, quando você concorda, sim, eu fiz, sim, eu já fui para esse lugar, eu já fiz isso. Ou o no, I have never, que é quando você discorda, sua resposta é negativa àquela pergunta. Então, basicamente, o have you ever ou have you pode ser utilizado dessa forma, seguindo essa estrutura. E aí tem atividade para essa semana. Qualquer dúvida, só perguntar. Bye!